Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Gustavo Gutierrez. E eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, Alexandre, a gente tá aqui porque faleceu agora em outubro de 2024 Frei Gustavo Gutierrez, pai da teologia da libertação, e esse é o termo correto que a gente pode usar, e mais do que isso, um dos teólogos mais proeminentes que a igreja teve nos últimos tempos. Repito, um dos teólogos mais proeminentes que a igreja teve nos últimos períodos, nos últimos séculos. Não há ninguém com a importância de fazer teologia que fale de uma categoria especial da teologia, que são os pobres e o povo de Deus. Ninguém fez isso melhor do que Gustavo Gutierrez, que partiu há pouco tempo e agora é uma oportunidade, não um elogio, não é, aos mortos, mas de lembrar e homenagear o Gustavo Gutierrez, porque a cada vez que a gente falou de teologia de libertação, da libertação e libertação, cada vez que a gente insinuou falar desse assunto, a gente falou de Gustavo Gutierrez, não foi, Alexandre? Justamente, e a gente pode se orgulhar, um orgulho devido e não um orgulho pecaminoso, de que Gustavo Gutierrez é um de nós outros, né? É um como nós, do mesmo lado, nascido na mesma terra, América Latina. Então, é proeminente sim, se destaca dos demais sim, mas ao mesmo tempo fez, e eu acho que no céu ainda faz, de dizer: eu sou um com vocês, eu estou no meio de vocês, igual um Jesus Cristo que lhe inspirou e nos inspira. E aí eu queria já também, Pedro, de partida, dizer que, de repente, se você está aqui pensando que esse é mais um episódio para falar dos erros da heresia da teologia da libertação, ou se você veio aqui buscando munição para fazê-lo, para criticar teologia da libertação ou Gustavo de Gutierrez, eu vou dizer logo de cara, para você que ouve esses padres que falam assim, meio anasalado, dando catequeses, assim, falando: saia fora da teologia da libertação, que isso é caca, isso é feio. Meus queridos, podem dar o pause nesse programa e dizer tchau, porque nenhum desses que criticam tem estofo, né? Sequer conseguem propor alguma coisa, uma refutação que seja, que bata, que arranhe Gustavo Gutierrez. Então ficam só no é feio, é caca, é fedor. Essa pseudo-teologia do medo não diz nada sobre Gustavo Gutierrez e sobre teologia da libertação. Exatamente. E também, né, antes da gente avançar um pouco mais naquilo que é a nossa conversa, na verdade, é mais um bate-papo, dessa vez uma pauta super livre para a gente falar do Gustavo Gutierrez, é agradecer o Juan e o Carlos, a nova geração, e de maneira muito especial eu falei: olha, talvez a gente poderia falar da importância do Gustavo Gutierrez, mostrando até onde o Gustavo Gutierrez chegou, não é? Até onde ele conseguiu chegar. E ele chega aí num garoto, não é garoto, né? Desculpa aí o Juan chamar você de garoto, mas chega no Juan, um jovem, não é? Muito mais jovem do que muitos teólogos da libertação. Chega no Carlos também, que é um jovem, que estuda, que produz. Ou seja, essa é a importância de Gustavo Gutierrez. Eu tô percebendo, falando aqui Gustavo Gutierrez, que de fato é um trava-língua, né? Talvez a gente deveria falar de mais Gutierrez, não é? Mas essa é a importância do Frei Gutierrez no fazer teológico e até onde Gustavo Gutierrez chegou de fato. Pois bem, Alexandre, eu acho que esse começo em que você destaca isso, não é? É um pensador para uma teologia. Isso é fato, não é? Ninguém, os críticos, os detratores da teologia da libertação,
essa galera, verdadeiramente, ela não tem o menor estofo, porque não produziu nada, porque não apresentou nada, nada que esteja à altura de Gustavo Gutierrez. Mas mais do que isso, lembrar esse fato importante de que o Gustavo Gutierrez pensa a partir de um lugar, não é? Até tava lendo aí alguns dados biográficos dele, né? Foi um cara que sofreu de pólio, é um indígena, tem um cara, é um sujeito de estatura diminuta, tem aí toda uma questão de timidez e tudo mais. É um retrato de um homem do povo latino-americano mesmo. Sim. E é esse que faz essa baita teologia, né, Ferreira? E a gente poderia chamar um polimata, né, Pedro? Porque buscou estudar medicina, psicologia, letras, e aí sim, teologia e filosofia. Então, assim, a gente fica cansado só de pensar as áreas de conhecimento, né, por onde Gustavo Gutierrez passou. Mas também eu gostaria de destacar aqui, Pedro, que às vezes a gente esquece, né, quando pensa num rótulo teologia da libertação, que parece que você está criando algo novo, né? Mas quando você fala de teologia, na verdade, é sempre um descobrir a partir de uma fonte, né? Então você, olhando para as Sagradas Escrituras, olhando para o evento, o fenômeno Jesus, você descobre, né, a teologia, por exemplo, da aliança, a teologia da salvação. Então, Gustavo Gutierrez foi um homem que foi até essas fontes e jogou luz sobre o conceito ou o aspecto da libertação neste evento chamado Jesus, neste evento ou nessa fonte que é as Sagradas Escrituras. Então, ao mesmo tempo que é um pensamento original, não há nada de novo. É algo muito próprio da tradição cristã, né? E precisava ser esse homem com essa cara de Latinoamérica, né? Descendente de indígenas ali onde foi o coração do Império Inca, né? O Peru, para tirar esse véu de cima desse conceito e falar, é possível falar de cristianismo a partir dessa nossa realidade, né? E daí surge esse rótulo, aí sim, teologia da libertação. Sim. E outra, Alexandre, você estava falando aí da chave de compreensão do cristianismo quanto libertação, e de fato ele o é, mas, bom, de novo, aqui a gente repetindo pela 200ª vez, ou pela, como é que fala? 300, né? 301. 300ª primeira. Primeira vez, não é? Que o cristianismo, lógico, ele é a base da nossa fé, ele é a nossa fé, Jesus Cristo é a nossa fé, mas Jesus nasceu judeu e o ponto fundante, eu lembro do professor José Pedro falando isso, o ponto fundante da cultura judaica é a libertação do Êxodo, não é? E é isso, o Êxodo é o ponto fundante, é dali que parte, ou seja, a primeira experiência verdadeiramente religiosa de uma comunidade, a comunidade judaica que depois vai nos dar Jesus, essa comunidade vive por primeiro uma teologia, um discurso sobre Deus, e esse discurso é um discurso de libertação. Libertação. Nenhuma escravidão é tolerada por Deus. Nenhuma escravidão é permitida. E uma teologia da libertação é repetir o ato fundante do judaísmo, que é também o ato fundante da comunicação de Deus com o seu povo, que se dá ali em Moisés. Não é? É sempre importante lembrar disso. Uma teologia da libertação, ela vem desse arcabouço teórico, ela vem de uma construção histórica, ela vem de uma construção aí de outros pensadores, mas ela é fundada, ela é calcada nessa realidade. Por isso, teologia da libertação, né, Alexandre? A gente já falou isso em outros programas, sim, lá atrás. Ô, cara, gente, 301 programas falando de teologia, uma hora a gente vai se repetir, a gente se repete 2 em 2 programas, né? Mas eu acho que isso é importante, E aí, retomando justamente, eu já tô falando demais, eu entendo, mas foi um insight que me deu aqui. Insight, você gostou da palavra, Alexandre? Insight. Não foi uma intuição, foi um insight, né? Que o Alexandre colocou aqui, olha, há uma questão de
que a teologia da libertação é uma teologia que é pé na estrada, não é? Produzir uma teologia a partir da América Latina. E eu lembro que assim que Deus liberta o povo, não é? E coloca o povo ali no deserto, o que Deus diz a esse povo? Diz a Moisés: Moisés, manda esse povo pôr o pé na estrada, manda esse povo caminhar. Ou seja, a experiência de Deus, ela se faz na estrada, no caminho, se faz na caminhada, e aí a proposta de Gutierrez é fazer uma teologia em vistas de libertação, com os pés fincados na estrada, tal qual o povo judeu rumo à terra prometida. E qual é esse lugar, Alexandre? América Latina, né? América Latina. E tem uma coisa que eu posso trazer aqui como testemunho, que talvez eu entendi um pouco mais dessa trajetória do Gustavo Gutierrez, quando bota o pé nessa estrada e entende esse chão que pisa, porque ele fez uma experiência que depois eu fiz também na vida, que é de estar fora do seu chão, né? De morar num outro lugar que não o seu. E o quanto essa estranheza de estar num lugar que não é o seu, sobretudo fora da Latinoamérica, o quanto isso faz você rever o lugar onde você está, né? Então, eu fico imaginando Gustavo Gutierrez estudando em Lima, depois indo para Bélgica, depois indo para Roma, sabe? E enchendo essa mochila de arcabouços teóricos e tal, entendendo muito bem, por exemplo, os conceitos de Marx e Engels, mas também de Teilhard de Chardin e de Yves Congar, entendeu? Runner. E aí depois ele chega de volta na sua terra, e é importante que se diga, ele era um padre secular antes de ser um frei da ordem dos pregadores, né? Isso pra mim é muito importante também. Ele olha e fala assim, opa, mas peraí, isso não bate, né? Toda essa teoria eurocentrada, isso não bate com a realidade aqui dos meus irmãos, dos povos originários. Então, esse pé na estrada, né? O Frei Beto também tem uma frase bonita que é: onde os pés pisam é que a cabeça pensa, e certamente essa frase deve ser devedora de Gustavo Gutierrez. Mostra que você pode ter a doutrina que for, você pode ter o embasamento teórico que for, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino inteira na cabeça, mas se você não é capaz de olhar para a realidade e fazer uma síntese e para a realidade oferecer algo que seja palpável e plausível, esse seu arcabouço teórico não serve de nada. Alexandre, e é aí que vem a crítica à teologia da libertação, né? Porque acham que ela é muito latino-americana. Ora, mas nós vivemos num continente que é mega explorado, mega empobrecido, rico em riquezas naturais e tudo mais, mas mega empobrecido, que teve toda a sua identidade originária destruída, depois virou cativeiro de escravo africano, não é? Em nome aí de barões do café, da cana-de-açúcar, nome do capital, da agricultura, né? Em nome do capital. Virou aqui não só celeiro de produção, mas cativeiro. Ou seja, você vai produzir que teologia a partir da América Latina? A teologia dominante? E aí é aí que vem a crítica, porque há também na América Latina, ou em parte de uma população, essa percepção de que não, a gente não é pobre, de que não, a gente não é sofrido, não, que como a gente não vê isso, né, como a gente não vê essas situações se desenharem, a gente acha que não é com a gente, não é? Mas, cara, bom, a gente mora em São Paulo, né, Alexandre? Basta andar 20, 30 minutos de carro para alguma ponta da cidade, a gente vê o grito da teologia da libertação acontecer ali, não é? A necessidade de libertação. A teologia da libertação, ela tem aí a sua crítica de gente que não quer, a exemplo de muitas outras pessoas, pobre pensando, de que não quer aquilo que o Carlos Marques falava lá atrás, não é? Não quer pobre pensando nas categorias enquanto trabalhador, enquanto proletário, ou seja, é por isso que criticam, porque ela é, tal e qual foi Jesus Cristo no seu tempo, uma teologia que sim, ela causa incômodo em classes dominantes, sim. Ela causa incômodo nas classes que dominam, e nesse sentido é que está a crítica, não é? Teologar
chegar desde a América Latina, você tem duas opções. Fazer teologia aqui da América Latina. Ou você faz a opção do colonizador, ou você faz a opção do colonizado. A teologia do colonizador, ela já veio. Desde que, aqui no Brasil, por exemplo, ela chegou desde o dia que Pero Vaz Caminha escreveu a carta dizendo que um frei rezou uma missa em terra de Santa Cruz. Não é verdade? Desde que o Tratado de Tordesilhas foi firmado sob o patrocínio de um papa, ora, a teologia do colonizador já estava aqui. E o colonizado não vai produzir a sua teologia, não é? Jesus era um exemplo disso, não é? De luta decolonial. Justamente porque não se deixava colonizar pelo pensamento dominante, enfim. Viajei. Não. Mas é importante lembrar isso. Teologia da América Latina, você tem duas. Pelo menos assim, de maneira muito simples. A do colonizador, e essa chegou desde que aportou uma caravela aqui no continente sul-americano, para ser mais específico, e tem a do colonizado. E é na hora que o colonizado começa a fazer a teologia que aí vira um problema. Acontece sempre com também religiões de matriz africana, religiões indígenas, é o quê? É voodoo, é macumba, é mal, tá repreendido. É sempre assim, na hora que o pobre quer falar de religião, quer falar de discurso religioso, vem uma censura de cima a baixo. 30 minutos falando, Alexandre, me interrompa. Não, Pedro, você falava que viajou, eu acho que mais do que viajar, você comemorou, né? Você fez memória a partir daquilo que é a nossa realidade, né? Então, isso é muito sério, né? Você pensar que chega uma galera num novo continente e olha para os humanos que aqui estavam, para a natureza que aqui estava, e diante daquele estupor que deve ter sido, né, você contempla a maravilha de Deus, né? Puxa vida, essa terra é muito bonita. Você olha, poxa, mas esses homens e essas mulheres aqui precisam conhecer esse Deus que eu conheço e que eu sirvo. Até aí, a gente pode até ter uma boa vontade com essa teologia que vem de fora, né? Só que esse mesmo pensamento, né, essa mesma surpresa que encontra um respaldo na teologia que já era vivida fora daqui, ela vai servir para respaldar certas práticas, né? Que se esse povo tá aqui e não conhece o Deus verdadeiro, então vamos fazer com que eles conheçam. A ferro e fogo, né? Custe o que custar. E aí depois, essa terra é bonita, tem coisas muito boas aqui, então vamos explorar, porque se a gente chegou aqui é porque Deus quis que a gente chegasse aqui, então vamos tirar o melhor possível deste lugar. Você percebe que é uma teologia que já vem feita, que não respeita esse chão e que por muito tempo foi feita assim, não pensando em preservar essa natureza, não pensando em ver como esse Deus já chegou primeiro que as caravelas aqui, já estava no coração desses homens e dessas mulheres que aqui já estavam, né? E simplesmente ao confronto. Então, a partir desse confronto, há a tentativa de subjugar, né? Então, não poderia ter uma outra categoria teológica que surja desde a América Latina, que não a libertação, porque a que veio antes foi a da opressão, foi a do jugo, foi a contrária, como você bem falou, Pedro, à teologia do Êxodo, né? Então, a gente navega nessas águas porque ou a gente insiste nesse assunto e bate nessa tecla porque a gente ainda não tem outra teologia para pensar, a gente não tem um outro problema ainda para enfrentar que não seja da libertação, porque os países da América Latina surgiram, né, foram fundados, né, quando aqui houve a invasão, simples e pura e simplesmente para fazer com que surgisse o capitalismo, né? Então, enquanto o capitalismo agora global não for superado, a gente não tem outra teologia para fazer senão a da libertação, e a gente não vai ser outra coisa senão libertários, né, do ponto de vista do cristianismo. E aí eu convido você, depois dessa fala do Alexandre, a parar agora, nesse exato momento, você não vai fazer isso, né? Voltar lá ao programa de marxismo e socialismo e as igrejas, o Carlos Marx fala muito sobre isso, né? Sim. Talvez ajude a ilustrar, depois você volta desse ponto aqui do podcast pra gente continuar, né? Porque é exatamente isso, né, Alexandre? Do ponto de vista de analogia, uma teologia que não seja da libertação,
libertação é a teologia do faraó. É a teologia do faraó. É a teologia do opressor, não é? É tão contrassenso isso, não é? E é daí que parte verdadeiramente a teologia da libertação e a proposta de Gustavo Gutierrez de se fazer uma teologia a partir daí, não é? Da leitura dos que são oprimidos, não dos opressores. Isso é de extrema importância. Alexandre, mas eu acho que a gente teria um tempinho ainda, antes da musiquinha, Sim, de falar daquilo que diz muito respeito à formação metodológica da teologia da libertação, não é? Porque há um ponto de extrema importância. Pra gente, a proposição do Gustavo Gutierrez, ela já tá no nosso fazer, a gente já faz isso automaticamente. a gente foi formado assim. A gente foi formado assim, exato. Mas eu falo isso pros meus alunos, às vezes quando eu tô dando aula de um assunto, eu falo, gente, uma coisa é vocês já viverem assim, outra coisa é a necessidade de, do ponto de vista acadêmico, entender como chegamos até aqui, não é? E, pra mim, que sou da pastoral, não é? A revolução está aí na metodologia, não é, Alexandre? Sim. Que é uma inovação, que vem de Medellín, a gente já falou isso de Medellín, não é? E que se reforçou em Puebla, mas há uma renovação metodológica aí proposta por Gutierrez. E isso nem Clodovis Boff pode reclamar, não é, Alexandre? Não pode. E mal comparando, né? Porque é complicado sempre essas comparações epistêmicas, mas a gente pode falar numa revolução copernicana, sabe? Em termos de teologia, porque se teve um tempo que os pensadores, inclusive que observavam os céus, os astrônomos, diziam que a Terra girava em torno do Sol, ou melhor, que o Sol girava em torno da Terra, né? E Copérnico propõe, não, quem gira em torno do astro-rei é a bolotinha azul. E aí quando, por exemplo, o Galilei propõe que isso dá para ser observado, vai ter uma crítica e vai ter um embate. É a mesma crítica que se faz a Leonardo Boff, a Gustavo Gutierrez, e a John Sobrino e a Comblan, que quando você olha para aquilo que precisa ser feito enquanto metodologia, enquanto plano de ação, e a partir desse plano de ação seguir aquilo que está falando ali no Evangelho, já não dava para você simplesmente e é interessante você pensar que a coisa de ler o Evangelho também, de certa forma, é uma novidade, né? Por muito tempo você podia ser cristão sem ler o Evangelho, inclusive, né? Opa, ainda tem, viu? E ainda tem, mas ainda tem padre fazendo homilia sem falar o Evangelho. Rapaz, e como, viu? E como é espantoso. Mas a grande fidelidade da teologia da libertação é exatamente você ler o Evangelho e falar: isso tem que caber na minha vida, na sua vida, e não pode ser um acochambrado, não pode ser uma coisa como quando você pega um calçado 34 e quer colocar num pé 41, sabe? Tem que ser algo que você diga, não, isso é verdade, o propósito é esse mesmo. Então, quando a teoria vira serva da prática, né, e ressignifica não só a teologia, mas a filosofia, mas também a ciência, a biologia e a ecologia, aí você tem essa revolução metodológica que o pensamento latino-americano, e eu acho que aqui a gente pode extrapolar para além do nosso métier de conhecimento, né, Pedro? Faz muito bem, né? Faz muito bem. E por isso que quando o Gustavo Gutierrez vai recorrer ao marxismo e a todo esse aparato da economia e da análise de conjuntura do mundo, ele é tão feliz, tão arguto, a ponto de, inclusive, ressignificar esse aparato teórico que era do socialismo, entendeu? Sim, sem dúvida, sem dúvidas. Aliás, agora sim, pra gente entrar naquilo que é a musiquinha da semana, a musiquinha do Alexandre, não são mais desses patrocinadores, é musiquinha da semana. Eu queria aqui fazer uma correção. Dona
dona Patroa tá do lado aqui, ela falou, você chamou o Carlos Nunes de Carlos Marques. Ora, Carlos, me desculpe se eu abrasileirei o nome de Karl Marx e lhe atribuí essa alcunha. Desculpa, mas pra mim, o cara que me fala de Karl Marx é Carlos Marques, que é Carlos Nunes. Então, foi mal aí a troca do nome. Correção feita ao vivo por dona Patroa. Falamos e começamos a falar aí da revolução metodológica, mas agora a gente vai de musiquinha e volta daqui a pouco. Rigor científico no ar. Perfeito. A nossa existência, neutra não é politicamente. A nossa existência, eticamente, não é inocente. A pobreza não pede uma esmola, a demais pede que construamos uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais, uma sociedade de iguais. Somos para este sistema meros sopédios descartáveis. Mas se é isso que somos, todos os ricos são responsáveis. A pobreza não pede uma esmola, mas pede que construamos uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Somos desumanizados, cada trabalhador explorado, o fruto do trabalho roubado. É o reino de Deus profanado. A pobreza não pede uma esmola, mas pede que construamos uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. A pobreza não pede uma esmola, mas pede que construamos uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. Uma sociedade de iguais. No episódio de hoje nós estamos falando sobre Gugu, o saudoso Exatamente. Gustavo Gutierrez, o Frei pai... Gutierrez. o padre Gutierrez. Exato. Ai. Padre, começou padre, depois virou Frei Gutierrez. Depois, infelizmente, depois foi pra uma facção, mas enfim, né? Ninguém é perfeito. Chega a ser curioso, né, Alexandre? Ele virar um dominicano, tudo bem que tinha Bartolomeu de las Casas, mas ele virar um dominicano, sendo que os dominicanos eram os maiores empreendedores da perseguição da... Oh, meu Deus do céu, da Inquisição, né? Eu entendo ele, porque provavelmente ali onde ele estava, ele deve ter encontrado camaradagem entre os dominicanos, né? E que não são de todo ruins, e aliás, nenhuma facção é de toda ruim. Não, e tem uma história, né? Aliás, esses dias, Alexandre, fui ao teatro assistir a peça
leste do Camus, não é? Sim. E adivinha quem eu encontrei novamente? O dominicano mais famoso de todos, Frei Beto. Mais queridinho. Mais querido. Mas eu não falei com ele, né? Ele tava lá assistindo a peça, eu vi lá aquela cabeça branca, eu falei, olha aí, que legal, né? Que legal. Como é bom saber que a gente tá frequentando os mesmos lugares de onde bebemos a cultura. Enfim, sim. Alexandre, é aquilo, né? A gente tá falando de revolução metodológica, eu tô aqui chovendo no molhado, não é? Porque a história da teoria, a construção teórica da teologia da libertação, ela é, sobretudo, uma construção que vem da constatação da vida, da realidade, não é? A teoria como serva da prática. Eu lembro que a gente falou lá atrás de liturgia, não é? E eu citei ali o André Agrillo, e o André Agrillo falava: a teologia precisa ser resultado daquilo que se vive na liturgia. Precisa ser resultado do que rezamos, não é? Ou seja, da prática da fé, não o inverso. Ora, é a mesma coisa que propõe Gustavo Gutierrez. Não é, Alexandre? Não é? E Gustavo Gutierrez é maior que André Agrillo. É maior. Ah, lógico, se você pensar que a liturgia, às vezes, ela é super afetada, ultra controlada, ela não dá margem para aquilo que é uma vivência livre, mas ainda assim ela é uma manifestação de espontaneidade, não é? Ela é prática, transformada em teoria. A teologia da libertação vai além, é muito mais profunda nesse sentido, sem dúvida. Se a liturgia, ela celebra a vida e deixa que a vida entre, né, na celebração, aí eu tenho que concordar com o André Agrillo. Agora, se a liturgia é mero repetir de ritos descontextualizados e alienados, né, de tudo que está acontecendo ao redor, então a liturgia e a teologia feita por essa liturgia falhou miseravelmente mais uma vez. E aí, Pedro, eu lembrei agora de, por exemplo, polêmicas que aconteceram e acontecem ainda lá na Zona Leste, lá na Diocese de São Miguel, que inclusive é o território que eu trabalho, passo boa parte do meu dia, quando o Padre Paulo faz uns folhetos lá com as preces dos fiéis e faz umas orações encarnadas, né, contextualizadas, falando de fato das coisas do dia a dia, e aí sai nota na Folha, né, o pessoal fica alvoroçado, olha só o que esse padre tá metendo, né, na oração dos fiéis, tá rezando por casais LGBTQIA+, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é a vida. Pois é, isso é a vida acontecendo, e uma vida que acontece ao largo do cristianismo, porque o cristianismo não consegue abarcar tudo. Cristo consegue, Deus abarca tudo, mas o cristianismo não abarca. Não abarca tudo, não é? Não abarca nem a consciência dos... Bom, não pode abarcar a consciência dos cristãos, né? Mas não abarca, né, Alexandre? Então. Mas é isso, a teoria serve da prática, né? Sim, e aí a gente pode falar também, Pedro, que essa intuição de que, digamos, uma transformação da realidade e buscar meios para a transformação da realidade é algo que pode até ter sido intuído por ideólogos ou pensadores ou filósofos ou sociólogos europeus como o Karl Marx, né, o Friedrich Engels e toda essa patota lá. A gente até pode falar que eles intuíram isso, tudo bem, mas a teologia da libertação, ela sim, né, comunga dessa revolução metodológica aí, eu diria que explicita inclusive mais do que o marxismo, por exemplo, né, mas ela vai além, Pedro, e aí ela se dista dos teóricos do socialismo quando ela propõe o protagonismo dos pobres. O pobre não é só massa, né? O proletário, ele só não vai engrossar as fileiras e as trincheiras para fazer a revolução acontecer, né? O pobre, hoje, já consciente ou inconscientemente, já é protagonista, né, dessa transformação do mundo, né? Ou até mesmo dessa manutenção daquilo que é o mundo, né? Porque a gente não tá santificando o pobre aqui, a gente tá querendo dizer que... Não, mas pelo contrário. O pobre é protagonista, né? E a teologia da libertação
canção, ela vai falar exatamente que o pobre, sendo o protagonista, ele precisa, sim, tomar uma posição. E aqui, a gente tem que bater na tecla de novo, e de novo, e de novo, de que isso não tem nada de novo. Isso é o próprio evangelho e o próprio Cristo que nos ensina, né? Cristo... Dá-lhes vós mesmos de comer. Exato, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Ou, ô menino, vem aqui. O que você tem aí na mão? Quem é o menino, senão o sem voz? Quem é o menino, senão o pária entre os párias? O menino pobre na Galileia, ou em Cafarnaum, né? Ou até mesmo em Jerusalém. A prostituta na beira do poço, na beira do poço, lá na Samaria. Ou o coxo, o leproso, ou o cego, né? E Exato. não estão calados, não estão à parte, não são simplesmente devedores de uma esmola que é uma benesse que o Deus Todo-Poderoso dá pra eles. Não, ele é alguém que é chamado pro diálogo, chamado pra escutar. O que você tá observando? Como você sente isso que tá acontecendo aqui ao redor? E a resposta de cada um desses pobres que encontram Jesus é essa fonte primordial pra gente entender a nossa realidade. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que aí também, né, não tô sendo advogado do diabo, as pessoas entendem errado, até aquela crítica do próprio Clodovis Boff, né, que o protagonista da teologia é o próprio Deus. Ora, isso é bem implícito, na verdade, né? Isso é muito implícito. O Gustavo Gutierrez em nenhum momento, não é? Lógico, ele tá falando isso também daquilo que são os movimentos posteriores, também não tô defendendo aqui o Clodovis Boff, não é? Mas o protagonismo da produção teológica, e eu recordo muito bem de ouvir ali nos créditos do mestrado, que é possível enxergar a teologia como uma ciência hermenêutica, porque ela explica a Deus, explica a experiência de Deus, ou seja, ela faz uma hermenêutica de Deus para a sociedade. Ora, e aí quem é que vai fazer essa hermenêutica? Quem é que vai fazer isso como um protagonista, não é? Ora, o próprio povo de Deus, que em geral e que em sua maioria é pobre como os escravizados do Egito, é pobre como Jesus foi pobre, é aquilo que o Alexandre dizia, é pobre como Bartimeu à beira do caminho, é pobre como a mulher na beira do poço da Samaria. Esses são os protagonistas. É como se, de repente, quem escrevesse o evangelho fossem esses, não é? Evangelho segundo Bartimeu, evangelho segundo a samaritana na beira do poço, evangelho segundo Maria Madalena, não é? São esses que vão falar e vão fazer a sua hermenêutica a respeito de Deus. A revolução da metodologia do Gustavo Gutierrez está aí, em dar voz àqueles a quem Jesus vai tocando, não é? E coloca, lógico, os pobres, porque nesse continente colonizado, nesse continente dilapidado, nesse continente explorado, os últimos, os que estão à beira do poço, à beira do caminho, sendo apedrejados, são esses que vão fazer experiências autênticas de Deus e são esses que vão produzir teologia, fazer uma hermenêutica acerca de Deus. A revolução tá aí, mas de novo, não é? E a beleza tá aí justamente porque você coloca os mais atravessados pela misericórdia de Deus para falar sobre Deus, para afirmar alguma coisa sobre Deus. É isso, não é, Alexandre? Sim, e não há incongruência, não há contradição quando a gente fala o protagonismo é dos pobres e o protagonismo é de Deus, porque Jesus fica ao lado dos pobres, porque Jesus se faz pobre. Quase como quem para dizer assim, não tem problema ser pobre, porque se você é pobre, o problema não é seu, não é culpa sua ser pobre. A sua pobreza é um problema desse sistema, desse mundo que a gente vive e daqueles que muito têm, que prezam pela pobreza, né? Que nessa ojeriza pela pobreza, nessa fobia do pobre, tornam pessoas mais pobres e se encastela numa vida de riquezas que significa a morte do irmão, né? Então, nisso tudo, a gente vê a mística da libertação. E a gente não tá falando aqui de política, a gente não tá falando aqui de luta armada, até poderia estar, mas não estamos. Estamos falando de espiritualidade, estamos falando de uma visão de mundo que nos ajude a viver nesse mundo. E a mística de Gustavo Gutierrez era, sobretudo, não desviar os olhos
olhos do Cristo sofredor, né? Então, conseguir ler o Evangelho, essas passagens que a gente falou aqui, né? As parábolas que Jesus contou e enxergar essas lições, essas histórias, vem do Cristo da cruz, vem do Cristo de Nazaré, hoje Palestina, né? E é o Cristo que se apresenta também em cada sofredor latino-americano, né? Em cada homem e mulher massacrado pelos bandeirantes, né? Pelos Pizarros e Corteses da vida, né? E quando você não desvia o olhar do sofredor, você encontra Cristo. E quando você não desvia o olhar do Cristo, você enxerga aquele que sofre. É dessa mística que a gente bebe, é essa mística que a gente propaga e insiste aqui nesse programinha semi-semanal, né, Pedro? Exato. Eu acho que esse é um ponto de extrema importância, porque a gente é devedor da teologia da libertação, dessa construção metodológica e espiritual proposta por Gustavo Gutierrez, que olha para Jesus, não é? Que olha para Jesus e, mais do que isso, olha o quanto Jesus é o revelador. O documento de Aparecida fala isso, né? Aquele que manifesta a plena vontade do Pai, é o catequista perfeito e tudo mais. Ou seja, é olhar para Jesus e olhar para essa porção, para essa porção sofredora de Jesus e dizer, caramba, né? Esse povo, esse nosso povo, esse meu povo sofre, mas sofre junto com o Senhor. Mas lembrar que Jesus não ficou só no sofrimento, né? Viveu a cruz, mas viveu também a libertação da morte, viveu a ressurreição, não é? E é justamente tentando promover essa passagem, tentando promover isso. E ora, Alexandre, eu penso, né, falando em mística da teologia da libertação, eu vejo, e a gente sabe, né, Alexandre? A gente ouviu aí um tanto de confissões, a gente não vai revelar aqui segredo de confissão, imagina, né? Mas a gente ouviu muita confissão, a gente acompanhou muita gente, e é muito comum a gente ouvir o quê? Mas é muito difícil conjugar a fé com a vida, não é? São exigências, são dificuldades, e a proposta da teologia da libertação é um conjugar fé e vida, talvez da maneira mais, cuja aplicabilidade é a mais fácil que existe. Não fácil no sentido de ser simples ou fugir do pecado, mas no sentido de propor uma perfeita coerência de aplicação de fé e vida, a partir da vida dos sofredores e da identificação com Cristo sofredor, não é? E a gente vive num continente em que ninguém é... Bom, tem gente muito rica, não é? Quem ouve uma conversa não é. A gente também não é, não é? Ou seja, a gente está do lado dos que sofrem, muito mais perto dos que sofrem, do que do dono do Banco Itaú, do que do dono do X, não é? A gente está muito mais perto deles do que dos grandes ricos, dos grandes milionários, bilionários, isso é fato. Ou seja, a nossa prática de vida é muito mais parecida com a do Cristo sofredor e de quem ali está morando numa favela, numa comunidade, numa ocupação, do que verdadeiramente dos grandes castelos, dos bandeirantes, dos Pizarros da vida, como disse o Alexandre, não é? Essa é a identificação da prática e, mais do que isso, uma mística que está no dia a dia. Eu acho curioso, sabe, Alexandre? Há aí uma fatia da igreja que fala, precisamos santificar a vida nas atividades cotidianas. Ora, isso aí Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, já estava fazendo. Ou assim, tá com a vida ruim, santifique a sua luta por libertação, entregue a ela a Deus por intermédio, não é? Pensando aí na ação do Cristo sofredor. Qual a diferença? Sim. É porque uma é feita por pobres e outra é feita por ricos. A diferença é essa. É muito louco, Pedro, quando a gente para pensar nisso, né? Que quando lá na década de 70, 80, a teologia da libertação falava, olha, existem luzes aqui na cultura popular, a gente tem que trazer isso pro jeito que a gente celebra, a gente tem que olhar em tudo isso também a ação de Deus. Muita gente torceu o nariz, né? Porque a gente tinha que celebrar com o som do órgão lá. E aí, sim, quando nos dias de hoje você vê a galera colocando guitarras envenenadas no grupo de oração, aí não, né? Aí, poxa, a gente tá inovando. Quando, na verdade, é exatamente isso que o Pedro falou, tá bebendo daquilo que o Gustavo Gutierrez falou lá atrás de todos os teólogos da libertação. E da mesma forma, né, Pedro?
gente vê essa galera, porque as novas comunidades vão salvar a igreja, né? O sopro do Espírito Santo. Sim, vão, né? Podem ser que sim, se converterem, pode ser que sim, mas essa intuição de valorizar a pequena comunidade veio da onde, hein, Pedro? Já vieram das comunidades eclesiais de base, sistematicamente caçadas pelo Vaticano. Exatamente. Em tempos de João Paulo II e em tempos de Cardeal Ratzinger. Sim. Vamos ser sinceros, não é? Porque o modelo era o mesmo, o sistema de organização era o mesmo, aliás, era muito mais sinodal. Justo. Do que hoje é, porque essas novas comunidades, em sua maioria, somente emulam o modelo hierárquico da igreja e às vezes emulam tão bem que capturam padres para si. Aliás, quem diz isso não sou eu, o Francisco de Aquino Júnior diz isso, o Mário de França Miranda diz isso, de que como é curioso que essas novas comunidades, elas emulam as hierarquias. É muito louco, né, E aí, Pedro? elas emulam, ou seja, elas não são a vivência do Espírito Santo, elas são só uma reprodução de modelo. Não tem nada de novo, Traz só uma reprodução daquilo que é o próprio Espírito Santo. Isso é fato. E quem tá dizendo isso não sou eu. Bom, eu disse isso na minha dissertação de mestrado, vou ser um mega babaca agora, né? Mas é Francisco de Aquinas Júnior, é Mário de França Miranda, o João Batista Libânio também havia feito esses tipos de observações, dessas hierarquizações, sendo que as comunidades eclesiais de base eram experiências sinodais, eram experiências quis o Espírito Santo e nós, não é? Não é que era uma bagunça, uma anarquia, mas era algo que levava em conta a cultura daquela comunidade. Sim. E o quanto aquela comunidade, cheia do Espírito, era capaz de construir, inspirados por Deus, fazer caminhos de redenção. Lembrando que era Deus o referencial. Deus é o referencial sempre. Mas esse modelo, que tem como base a teologia de Gutierrez, sim, ele foi caçado dentro da igreja. Sim. Ele foi caçado, ele foi substituído. E agora ele é substituído por novas comunidades que, em sua maioria, reproduzem discursos fascistas, reproduzem discursos totalmente diferentes daquilo que é o próprio evangelho. Mas... uma desvirtuação do cristianismo dentro da própria igreja. E isso vai ser, ouça o que eu tô te dizendo, ignorando aquilo que o próprio Jesus fala, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas isso vai ser para a igreja, enquanto grupo social em meio à sociedade, o fim da própria igreja. Mas eu acho, Pedro, que é importante a gente ressaltar, né, que aquilo que parece que existe de novo nesses movimentos são ainda, né, algo de intuição da América Latina, sabe? E infelizmente eles não reconhecem a Gênese, não reconhecem o seu próprio pai e talvez sim, esse germe, né, de libertação pode ser até que, se essas experiências amadureçam, possam de fato ser o que podem vir a ser, sabe? Então, pra gente voltar a essa intuição da mística e da espiritualidade libertária, e eu quero terminar assim, né, Pedro? Falando de esperança, né? Porque, sim, tudo o que é de Deus, tudo aquilo que é sopro do Espírito Santo, vai tentar sim ser engarrafado, invernizado e vendido, né? Uma música que é mais popular, né? Movimentos que tendem a ser mais laicais, que de alguma maneira são hierarquizados, tudo isso é a cooptação do capitalismo da experiência eclesial legítima, né? Então, a gente não pode deixar de olhar para essas coisas e denunciar, claro, mas em tudo a gente tem que tentar ver esperança de libertação, né? A gente não fica só no pobre sofrendo, achando que é bonito, e romantizando a pobreza, e a gente não fica só olhando para a hierarquia como quem diz, tem que acabar com tudo isso porque o demônio está aí. Não, o demônio não está na hierarquia, o demônio não está no irmão, o demônio está num sistema que tenta nos cooptar a todo preço e nos vender, né, a qualquer preço. E a grande pergunta ainda precisa ser feita: quando isso vai parar, né? E a única resposta que a gente precisa dar: quando a gente vai vencer os laços da opressão.
sem perder de vista que vai ser vencida, né? A opressão e toda a opressão será vencida, é nisso que cremos, e é por isso que a gente continua falando vem Senhor Jesus, é por isso que a gente continua acreditando que o reino de Deus vai se consumar, né? Não pela violência e não por forças simplesmente humanas, mas sim com a colaboração humana, com a criatividade, com a inventividade humana, né? Certo, Pedro? É isso, né, Alexandre? Eu acho que a gente chegou num bom termo. Eu acho que só por último dizer que existe uma conversa porque existiu antes Gustavo Gutierrez. E se a gente chega aqui no número 301, saudosos, não é? E fazendo uma homenagem póstuma a Gustavo Gutierrez, a gente tem que dizer que se eu sou católico, o Alexandre também, porque a gente vem dessas origens, e mais do que isso, se tem uma conversa, se existe esse programa, chegamos ao 301, é porque Gustavo Gutierrez começou um caminho em que a cada programa que a gente fez esteja certo disso, há um traço de teologia da libertação, há um traço da metodologia colocada por Gutierrez no olhar para o mundo, julgar o mundo e agir no mundo de acordo com os critérios do próprio Jesus Cristo. A gente volta na próxima semana. É isso, né, Alexandre? Um besito, Alexandre. Sim, senhor. Um abraço e eu não sei falar aperto de mão. Nem eu. Um handshake. Que isso. Mas tá bom, é isso aí. Vamos de manos dadas. Aê.